Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS e hoje eu vou mostrar para você uma estimativa de custos real que eu acabei de fazer para um cliente da consultoria. Ele já faz importação como empresa, ele faz até importações frequentes, até num volume que é relativamente alto para uma importação dividindo container. Ele foi meu aluno uns 2 anos atrás, eu dei um curso de importação em parceria com a Federação do Comércio aqui de Minas. A GS é parceira aqui da Federação do Comércio de Minas para alguns cursos presenciais de comércio exterior. E uns 2 anos atrás ele foi meu aluno e ele guardou meu contato e me procurou agora recente, falando que tem interesse de reduzir os custos do processo de importação dele. Aí o que eu pedi para ele? Para ele me encaminhar uma cópia da fatura, pro forma do que ele recebeu do fornecedor, da próxima importação dele. Pedi para ele me passar a classificação fiscal da mercadoria e a estimativa de custos que a outra empresa que ele já importa, que realizou para ele agora recentemente a estimativa também. Então, o que eu fiz? A partir daí, eu fui fazer a estimativa com todas as despesas tributárias e não tributárias, fui negociar as menores tarifas junto aos nossos parceiros. A gente tem aqui os nossos parceiros, a gente tem parceria com vários agentes de carga, corretora de câmbio, corretor de seguro, despachante aduaneiro, empresa de transporte, empresa de inspeção na China. Então, nosso papel aqui é ser um administrador do processo. Então, a gente está em contato direto com o importador, a gente vai estar coordenando todas as etapas do processo de importação, começando pelo planejamento até o acompanhamento. Então, ele me passou os custos lá da outra empresa para eu poder dar uma analisada e ver onde que a gente poderia reduzir as despesas aí da importação. Aí o que eu fiz? Negociei bastante com os nossos parceiros nessa questão, principalmente os custos da logística. A gente conseguiu reduzir bastante as despesas da importação. Fiz a estimativa de custos e passei o resultado lá para ele. Então a diferença do que ele já estava pagando nas importações anteriores aí para o que ele pode estar reduzindo de custo agora é uma coisa bem significativa, que eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. A gente vai abrir a tela aí do computador para poder verificar, fazer um comparativo das despesas e entender as despesas da importação. Lembrando que prestadores de serviços diferentes, cada um tem seu custo diferente. Não estou falando que seja certo nem errado, tá? Só estou querendo demonstrar o seguinte, que através aqui da GS, do nosso trabalho, a gente consegue fazer o melhor possível para reduzir os custos do cliente, para poder maximizar o negócio dele, poder potencializar o negócio dele. Lembrando que nem toda importação vai ser viável do ponto de vista financeiro. No caso dele, já tinha identificado que a importação era viável, então ele estava só querendo reduzir mesmo os custos. Então, através do planejamento inicial, a gente consegue avaliar melhor isso e o cliente também. Porque sem fazer um planejamento inicial, não tem como validar se realmente vale a pena, justifica importar determinado produto. Em alguns casos vai compensar, em outros casos não. Cada caso é um caso, tá bom? Então, no caso dele, já sabia que vale a pena, estava querendo reduzir os custos. E é possível, sim, reduzir bastante, igual eu vou mostrar para vocês aí. Então, a gente tenta oferecer sempre o melhor serviço para o cliente. Na verdade, a gente tenta, não, a gente oferece, tá? A gente realmente faz o melhor possível, desde o atendimento inicial, do primeiro contato aí que o pessoal nos busca mais informações, até a conclusão do planejamento, até o acompanhamento de todas as etapas do processo. Mas é isso, então a gente vai entrar nessa questão agora da estimativa dos custos, vou demonstrar para vocês aí, a gente vai fazer um comparativo e aí você vai entender o que eu estou dizendo. E é isso, buscou mais informações, né? Ele estava correndo atrás de mais informações, avaliando possibilidades, e realmente é viável, é possível reduzir os custos para ele. Não só num processo, a gente tem que avaliar não só no primeiro processo, mas a longo prazo também, avaliar o que isso vai gerar de economia ao longo do ano e ao longo de alguns anos. Então eu faço lá para ele também uma estimativa ao longo de um ano e ao longo de 5 anos, né? Quanto que ele economizaria nesse sentido aí. Mas é isso, então vamos lá agora para a tela do computador para poder mostrar para vocês. Então, muito bem, pessoal. Vamos analisar aqui a estimativa de custos que o cliente já tinha e pediu para a gente ajudar a reduzir. Então, a empresa passou para ele essa estimativa aqui, 7,7 metros cúbicos, Incoterm XW. Na verdade, na fatura estava FOB, tá? Acho que eles equivocaram aqui. O Incoterm que estava na fatura é o Incoterm FOB. Vou mostrar aqui para você que a fatura é essa, ó. Eu tirei aqui o nome do cliente, né, que é confidencial, tirei o nome do fornecedor, tirei a descrição do produto, NCM, porque eu não quero revelar aqui que produto é esse que ele está importando. Mas só para você entender, o valor da mercadoria aqui deu 7.250 dólares, tá? Então, o peso bruto aqui é 1.000 quilos, desculpa, 1.200 quilos, que é peso líquido, peso bruto, 1.200 quilos. Dimensões,
quantidade de caixa e a cubagem. Como a cubagem é maior do que o peso, vai ser cobrado em cima aqui da cubagem, não do peso, tá? Porque aqui então a carga ocupa mais espaço do que pesa. Lembrando o seguinte, que depois que ele pagar o fornecedor pede de 25 a 30 dias úteis para embarcar. O que acontece? A cotação do frete não dura esse tempo todo. Então a gente faz a estimativa hoje, mas quando chegar na véspera de contratar ou realmente embarcar, a gente vai ter que validar, reatualizar a cotação do frete. Porque tem esse detalhe aí também. Quando o fornecedor demora um prazo muito longo para embarcar, isso vale para todas as empresas, tá? Não é só para a gente não. Quando o fornecedor demora um prazo muito longo para embarcar, aí o que acontece? O frete, o valor de frete, ele altera. E a tendência hoje, a nível China-Brasil, é uma tendência até de alta no valor do frete. Porque está acontecendo muitos embarques de grandes empresas chinesas para o Brasil, isso está sobrecarregando o sistema de logística. Está até difícil conseguir espaço no navio recentemente. E o valor do frete, principalmente do container inteiro, subiu bastante. Mas é isso, então vamos analisar como se fosse hoje, né? Então aqui, ó, o valor da fatura é 7.250. Vamos voltar aqui, ó, 7.250, mas é FOB, tá? Então você vê que aqui, ó, FOB, Porto de Xangai. Então aqui eles estão considerando uma outra logística, eles estão considerando Ningbo via Yiwu, lá na China, indo para o Porto de Vitória. Então aqui, ó, 7.250 dólares, custos logísticos eles colocaram aí 1.400 dólares, despesas extras deles lá, ó, trade, seguro, frete rodoviário, taxas adicionais, 2.105, os impostos lá para o governo estimado isso aqui, o total deu 84.553,61, e mais embaixo eles colocam lá qual seria o custo unitário lá por item. Agora a gente vai analisar a nossa estimativa aqui, então a gente considerou o destino Porto de Santos com DTA para Betim, porque esse cliente está localizado perto aqui de Belo Horizonte. Então a gente considerou fazer via da China, Xangai, para o Porto de Santos, e de lá a gente faz um trânsito aduaneiro, leva de Santos para Betim. Lá em Betim tem uma zona secundária, e lá em Betim vai fazer o despacho aduaneiro, liberou de Betim e leva até o endereço dele. O tempo da viagem do navio em torno de 34 dias, então a gente tem aqui o valor do frete, que a gente conseguiu negociar bem com o agente de cargas, deu 58 metros cúbicos. 58 vezes 7,7, 446,60, tá? Se o fornecedor passou peso errado, dimensão errada, isso atrapalha todo o planejamento da estimativa, tá? Isso aí às vezes acontece, o fornecedor passa informação errada, a estimativa também depois tem que ser atualizada, para mais ou para menos. E frete também é aquela história que eu falei, a gente está cotando hoje, o frete quando a gente cota hoje tem um prazo de validade de X dias, passou esses X dias, tem que cotar de novo. Não existe cotação de frete eterna não, tá? Ninguém trabalha com frete eterno não. Seguro internacional a gente colocou aqui 10 dólares de estimativa porque tem uma situação que dá para negociar com a seguradora para clientes frequentes. Quem é cliente frequente, que importa muito, a seguradora consegue negociar valores bem competitivos, que muitas vezes chega até a 10 dólares mesmo. Em alguns casos até um pouco mais do que isso. Mas dá para conseguir um valor bem competitivo lá com a corretora de seguros, que é a nossa parceira. Então, somando tudo, a taxa de câmbio de hoje, o valor, então, a estimativa do valor da mercadoria frete e seguro, R$ 39.846,20. Então, aqui são as alíquotas dos impostos, ó, 16% do imposto de importação, 3,25% do IPI, 2,10% do PIS, 15,37% do COFINS, taxa para usar o Siscomex, adicional de frete para renovação da marinha mercante. O COFINS é bem alto, viu, para esse produto. Normalmente não é tão alto assim não, mas para esse produto aqui é bem alto. ICMS de Minas 18%, e detalhe, na base de cálculo do ICMS aqui de Minas, a gente usa a base de cálculo que o governo aqui de Minas entende como a correta, que ele pede para colocar muitas despesas de logística que normalmente as outras empresas importadoras não colocam, mas a gente segue o que está aqui na legislação, tá? Por isso que o nosso ICMS aqui ele fica um valor mais alto, porque é o que é previsto mesmo na legislação aqui do ICMS de Minas. Eu não encontrei substituição tributária para esse produto, então o valor total aqui de todos os impostos deu 28.504. Despesas não tributárias para transferir de Santos para Betim deu 3.940, armazenagem em Betim em torno de 1.300. Despesas de logística do lado do armador, que é dono do navio do agente de cargas, 968. Despachante aduaneiro, 1.450. Valor para planejar essa importação, 690.
consultoria para acompanhar a importação 1.500, corretora de câmbio 150, frete rodoviário de Betim até Conselheiro Lafayette, onde está localizado esse cliente, apesar que ele falou que ele deve conseguir uns parentes dele que tem caminhão, que ele deve conseguir mais barato, até mesmo de graça, não sei, mas a gente calculou aqui em média uns R$600, tá? No caso de carga fracionada, tem um site que a gente indica para os clientes, que tem diversas transportadoras aí, que ele pode cotar com várias delas e conseguir um frete menor. Mas a gente colocou aqui 600 como uma estimativa mesmo. Então, o total aqui dessas outras despesas, 10.598. Total geral estimado, 78.944,24. Então, custo por item 1 e item 2 da fatura. Da outra empresa, deu 84.533, menos 78 aqui. Então, uma economia estimada de 5.609,37 nessa importação. Lembrando que importações futuras, né, vão ter custos diferentes, não quer dizer que vai ser sempre essa mesma economia, tá? Lembrar desse detalhe aí. Mas vamos imaginar que ele conseguisse uma economia em 10 processos no ano. Vamos imaginar que fosse tudo igual. 10 processos vezes 5.609, então deu 56 mil de economia aqui no ano. Em 5 anos de importação conosco, ele economizaria 280 mil. O que ele compraria, né? Daqui, vamos supor, se ele tivesse economizado esse dinheiro aí, 280 mil em 5 anos, o que ele compraria hoje? Compraria isso aí, um Jetta GLI top, 239.890, um Audi A3 Sedan, um Fiat Toro Ultra, Jeep Commander, podia dar entrada em um apartamento melhor e pagar as parcelas aí, investir no crescimento da empresa dele, fazer mais importações. Então a gente tem que avaliar isso, não é só essa despesa, essa economia que ele teve aqui em uma importação, a gente tem que avaliar a longo prazo, entendeu? Então tem esse detalhe aí. Lembrando que os custos podem variar de importação para importação, mas a gente sempre faz o melhor para negociar as melhores tarifas, caso a caso, né? E tem algumas variáveis aí também que ninguém controla. E a gente sempre orienta o cliente também a considerar pelo menos uns R$2.000 para despesas imprevistas. Por exemplo, variações na taxa de câmbio, um canal vermelho de conferência da mercadoria pela fiscalização pode gerar um prazo maior de armazenagem e um custo maior de armazenagem também para transferir a mercadoria, às vezes para um local que precisa de uma conferência, uma despesa extra de movimentação da carga, uma greve da fiscalização, um fornecedor que passou peso e medida errado, um frete que ficou mais caro, porque a gente prevê, a gente faz uma estimativa hoje, mas a importação vai acontecer daqui 30 dias, por exemplo, ou mais. Tanto é que o frete pode abaixar também, né? Não estou dizendo que tudo vai subir, algumas coisas podem diminuir também. Mas é isso, então tem alguns detalhes aí que a gente não consegue controlar, porque às vezes o cliente também passa a classificação fiscal errada, às vezes tem mercadoria faltando estragada, variada, que a gente não consegue controlar isso, roubo de carga no Brasil, variação cambial, né? Então é isso. Agora, o que a gente vai gastar de início, né, para fazer uma importação? Pagar o fornecedor, pagar a corretora de câmbio, pagar a consultoria para acompanhar a importação, e o restante das despesas só paga depois que a mercadoria chegar no Brasil. Para quem é cliente nosso aí, já está fazendo importação conosco, se for importar do mesmo fornecedor, no período de 6 meses, a gente não cobra para refazer a estimativa dos custos, tá? A gente só vai cobrar para refazer a estimativa. Se ele quiser importar de um outro fornecedor diferente, a gente tiver que reavaliar, refazer toda a estimativa, porque o que acontece? O nosso planejamento da importação não é só fazer planilha de custos. A gente avalia a fatura que foi recebida aqui do fornecedor, a gente corrige algumas informações que estão aqui na fatura, a gente, inclusive tem até um modelo de fatura que a gente encaminha para o cliente, pede para ele encaminhar para o fornecedor para preencher. A gente avalia se aquele fornecedor parece ser confiável para poder seguir com a importação com ele. A gente vai negociar as melhores tarifas junto com os nossos parceiros, vai avaliar a melhor opção de logística para cada caso, para cada importador, porque, por exemplo, aqui, ó, esse importador, a gente vai fazer via Santos com DTA para Betim, mas vamos supor que você está no Nordeste, a gente não vai fazer DTA para Betim, entendeu? Você está por exemplo, lá em Santa Catarina, a gente vai fazer via Navegante. Você está no Espírito Santo, a gente vai fazer Vitória. Você está no Nordeste, a gente vai fazer via Nordeste. Então a gente consegue gerenciar essa logística para qualquer porto do Brasil, para fazer a logística, a importação para qualquer local do Brasil, tá? Lembrando que os nossos processos de importação de cada cliente correm separado do outro. A gente não precisa ficar esperando juntar carga de vários clientes, tá? Então, uma vez que o fornecedor disponibilizou a mercadoria para embarque, a gente já vê lá com os nossos parceiros, já tem quando a próxima data é disponível e já providencia embarque e vai embora. Tá? Lembrado desse detalhe aí. E é isso, então é só
para explicar, exemplificar e comprovar que a gente consegue de fato reduzir os custos do cliente. Nós trabalhamos com importação, eu trabalho com comércio exterior já tem 30 anos, a nossa empresa já está no mercado há 16 anos. Além da consultoria, a gente também tem curso para ensinar quem quiser importar. Só de curso presencial aqui em Belo Horizonte, eu acho que já dei curso presencial de importação em Belo Horizonte umas 120 vezes ou mais. Em São Paulo já deve ter dado quase 20 vezes. Curso em parceria com a Federação do Comércio de Minas, várias vezes. Curso em parceria com a Câmara Chinesa de Comércio do Brasil, várias vezes. Cursos à distância, nem sei mais quantos alunos a gente já teve, de centenas, talvez aí milhares de alunos. Clientes de consultoria também centenas, espalhados pelo Brasil inteiro aí. A gente está acostumado a fazer desde as pequenas importações até as maiores. Então a gente tem todo o know-how, a gente tem os parceiros consolidados de longa data, empresas confiáveis que atuam conosco há muitos anos. Então se você quer fazer importação conosco, entre em contato. Vamos fazer uma avaliação, se no seu caso dá para reduzir custo, o que a gente pode fazer para te ajudar, entendeu? É isso. Espero que tenha clarificado aí, tenha conseguido passar todas as informações da forma correta. E é isso aí. Entre em contato que a gente passa mais informações.